Olá, meus amigos e irmãos, uma boa noite para todos. Olha o pastor Osório aqui com muita alegria, felicidade, cheio de esperança nessa sexta-feira, já à noite, e com certeza Deus tem uma palavra de vida para você, uma palavra de vitória para sua casa, para sua família na noite desse dia. Eu tenho certeza que Deus tem te visitado dia após dia, hora após hora, momento após momento. E como sempre, a minha gratidão a Deus e a minha gratidão a você pelo seu respeito e carinho de nos recepcionar em sua casa, no meio da sua família, né? Deixar com que a gente possa invadir aí um pouquinho do seu aparelho de televisão, ou do seu tablet, ou do seu celular, ou qual seja o seu veículo de comunicação, de tecnologia de comunicação. Deus em Cristo te abençoe. Lucas capítulo 24, versículo 29, Jesus estava com 2 discípulos no caminho de Emaús e quando chegava, vamos usar uma expressão mais própria que usamos hoje, conhecemos com tanta facilidade, chegava bem no trevo da cidade, né? E a estrada continuava e os discípulos entravam para Emaús. Aí no versículo 29 você vai encontrar os 2 discípulos falando para Jesus sem saber que era Jesus. Você vai encontrar eles dizendo assim, olha, já se faz tarde, já se declina o dia, entra e fica conosco. E Jesus atendeu o convite, né? Tem até aquele louvor, fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar, da permanente, fica Senhor, meu Salvador. Olha, que interessante. O interessante que eu acho é que a Bíblia está falando de 2 homens de Deus. Eles eram discípulos de Jesus. Porventura, eles, será que não lembrava do capítulo 16 de Mateus? Quando Jesus ensinando eles, no versículo 21, Jesus ensinando eles, Jesus falou assim, ó, convém que o Cristo seja entregue à mão dos homens. Sofra, padeça e vai morrer. Morte de cruz, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. E a Bíblia diz que esses 2 camaradas iam pela estrada conversando e os seus corações estavam terrivelmente feridos, angustiado, estava sem esperança. E de repente aproxima deles um homem que eles nem imaginariam quem poderia ser. A Bíblia diz que era como um viajante. E começa a discutir com eles. E eu acho interessante como Jesus aborda a fala dos 2 discípulos. Ele diz assim, que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós com tanta aflição? Eles respondem, és tu o único judeu que não sabe que o Messias foi crucificado? E Jesus começa a pregar um sermão para eles. Irmãos, eu já sou desconfiado de natureza. Eu tinha já pegado no primeiro minuto. Opa! Você é crente? Você é pastor? Quem é você? Porque você falou da Bíblia aqui. Você falou de algo que ele, Jesus, também falou. Quem é você? Eu quero saber quem é você. Mas eles ficaram como quem estavam perdidos no assunto. Bem, o pastor Osório pensa e raciocina hoje desta forma,
que eu acredito que eu reconheceria imediatamente por causa da abordagem de Jesus para aqueles 2 discípulos. Mas existia 2 coisas interessantes, ou uma coisa interessante no coração deles, que nós até hoje temos, e quando temos, não temos resposta. Um exemplo, eu falei de manhã sobre a dor, e esses 2 discípulos estavam aflitos, angustiados e cheios de dor e tristeza no seu coração. Amados, quando estamos passando por grandes desafios, ou dificuldades, ou aflições, a tristeza da nossa alma traz diante de nós, ou diante dos nossos olhos, a cegueira. Não é uma cegueira natural como o pastor Osório tem, não. É uma cegueira de uma vida, de uma esperança, de alguma coisa que pode tirar, arrancar dele aquilo que está vivendo para aquele momento. E nessa cegueira, muitas vezes nós não conseguimos ver Deus agindo. Não conseguimos perceber a presença de Jesus no cenário. E eu quero dizer para você na noite dessa sexta-feira, você está preocupado, desanimado, sem esperança, sem vida, e olha para o cenário político brasileiro, está horrível, terrível, a economia está indo de mal a pior, e por incrível que pareça, você pode até ter perdido ou está perdendo o seu emprego. E a pergunta é, o que vai ser de mim agora? E você ainda não percebeu, não está percebendo que Deus está chegando na sua história. Quem sabe hoje você pode abrir a sua boquinha, essa boca que Deus te deu, mesmo que ninguém possa te ouvir ao seu redor, mas que você pode, com a sua alma, abrir os teus lábios e dizer: fica, Senhor, fica na minha história, fica na minha vida. Senhor, entra na minha casa, senta na minha mesa. Convida Jesus hoje para contar a sua história. Convida Jesus hoje para você contar para Ele o que você tem vivido nos últimos dias. Convida Jesus hoje para você abrir a alma. Eu me recordo de Lucas capítulo 19 e o versículo 54, quando Jesus pede para trazer o cego de Jericó, Bartimeu, e Jesus olha para um cego e diz: que queres que eu te faça? Não está vendo que o cara é cego? Eu não estou colocando o ministério de Jesus em xeque, mas perceba você que Deus quer ouvir da minha e da sua boca as nossas dificuldades, os nossos desafios. É por causa disso que a palavra de Deus, Tiago, no capítulo 5 e o versículo de número 16, ele diz: confessai as vossas culpas e de aflições, um para com os outros, para que haja oração, porque a oração do justo pode em seus efeitos. Ei, a dificuldade não vai te matar, a situação não vai te destruir, mas é necessário você olhar para Jesus e falar: Senhor, que eu torne a ver, que eu consiga discernir
o cenário que o Senhor está me colocando. Eu preciso de entender o recomeço. Eu preciso de entender a rota que o Senhor está me colocando. Você já viu quando você anda no carro, não tem agora aquele aparelhinho chamado Waze, né? Quando você passa do lugar, ele recalcula a rota. Pede a Jesus para recalcular a sua rota hoje. Pede a Jesus para entrar na tua vida hoje. Senhor, muda a minha história. O meu cenário, a minha vida não é de fracassos e derrota. A minha vida será de vitória e será de conquista através do poder do teu sangue. Convida Jesus. Vamos orar convidando Jesus? Vamos orar? Fecha os teus olhos agora. Eterno Deus, poderoso Pai que está no céu, diante da tua presença, Senhor, mais uma vez nesta noite, nós nos encurvamos diante do Senhor. Pai, há problemas diante das nossas vidas que são problemas que ao nosso ver e ao nosso parecer são insolúveis, carnalmente. Pai, há enfermidades que são para nós incuráveis, mas nunca se houve, nunca há de haver um pecado que o Senhor não pudesse perdoar. Nunca houve, Senhor, e nunca pode existir, ó Deus, um arrependido que o Senhor não restituísse. Pai, nunca houve uma enfermidade que o Senhor não pudesse curar. Deus, nunca houve problema que o Senhor não pudesse resolver. Seja qual a causa, qual a situação, seja ela judicial, seja ela na vida pública, seja ela na indústria, seja no hospital, seja na pessoa, na alma, no sentimento, o Senhor é o Deus da solução. Eu te convido nesta noite, Deus vai de encontro com este lar, com esta casa, entra na história deste casal, entra na história deste jovem, desta moça, deste adolescente, Senhor, desta criança, desta mãe, desse avô, dessa vovó. Senhor, entra agora, muda essa história. Eu proclamo, eu clamo a Ti e acredito no poder do Teu poder, no poder da Tua misericórdia. Tu és o único, supremo, magnífico, um Deus forte, um Deus que nunca perdeu batalha e nem guerra. É a Ti que nós convidamos e suplicamos que o Senhor venha de encontro com a nossa história, porque quando, ó Deus, o Senhor desenha, escreve uma história, desenha uma bibliografia para o homem ou para a mulher, temos a certeza que ela será de um final feliz e de um final de vitória. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada um que está me ouvindo nesta noite, ó Deus, entra, muda, restaura e abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, para todo sempre. Amém, amém e amém. Querido amigo e irmão, Deus em Cristo te abençoe pela sua companhia. Permaneça conosco. Segunda-feira teremos novamente, logo de manhã, uma palavra de Deus, uma semana de vitória, uma oração que vem de Deus para o seu coração. E você será surpreendido pelo que Deus vai fazer nesta segunda-feira. Um beijo no seu coração. Prepara, porque Deus vai te visitar nesta noite. Fique com Deus e um abraço apertado do Pastor Osório para você e toda a sua família.